Retomaremos o estudo de matemática básica e raciocínio lógico do 6º ano, começando a atividade do livro Grupo 4. E nessa atividade do livro Grupo 4, que está na página 22, a gente vai rever os seguintes tópicos: divisão, conceito e nomenclatura, reta numérica, leitura e escrita de números, sistema de numeração indo-arábicos, cálculo mental e escrito e problemas aritméticos. Então, começaremos aqui com a primeira questão, que trata a respeito do conceito e nomenclatura da divisão. Então, a gente vai relembrar, quando a gente faz divisão, dos termos de uma divisão. Então, por exemplo, se eu tenho o número 1327 dividido para 11, que é a divisão que já está feita aqui, ó. O resto e o quociente. Então, eu preciso identificar quais são os elementos da divisão. Então, cada número desse tem um nome que a gente chama de termo. 1327, por exemplo, é o dividendo. Dividendo. O 11 é o divisor. 120 é o quociente. E o 7 é o resto da divisão. Então, a primeira questão proposta é um texto que se refere a essas divisões. E tanto a divisão A como a divisão B vai ser preenchida aqui relacionada a seus termos. Por exemplo, aqui. Na divisão A, o dividendo é 1327, tá? Como eu falei aqui. O divisor é... Quem é o divisor? Quem é o quociente e quem é o resto. Então, é uma questão discursiva, onde você vai observar os dados na divisão já pronta para preencher aqui as lacunas da questão. Essa é a questão 1. A questão 2 é uma questão também simples, mas já se trata de cálculos. E diz o seguinte: ficando acesa por 10 horas, uma lâmpada do tipo X dura apenas 40 dias. Nas mesmas condições, uma lâmpada do tipo Y dura 4 anos. Veja a diferença. Uma dura 40 dias, a outra dura 4 anos. Aproxime o número de dias do ano para 360 dias. Então, a gente sabe que o ano tem 365 dias, mas no cálculo a gente vai usar um ano para 360 dias. E descubra a duração da lâmpada Y e quantas vezes a da outra. Quantas vezes a lâmpada Y dura mais que a outra. Então, a gente vai fazer o raciocínio para a gente resolver a questão 2 é o seguinte, ó. A lâmpada X, ela ligada 10 horas por dia, ela dura 40 dias. A lâmpada Y, também ligada 10 horas por dia, ela dura 4 anos. Então, eu vou fazer o cálculo que foi pedido aqui. 4 vezes 360, que dá um valor de 1440 dias. Eu vou trabalhar com esse valor aqui no lugar dos anos, para finalizar a questão. Então, aqui a pergunta é: aproxime o número dos anos, a gente já fez, e a duração da lâmpada Y é quantas vezes a da outra? Então, para eu saber a pergunta, esse questionamento, essa resposta aí, eu preciso fazer a divisão de 1440 dividir para 40. E esse aqui, resultado do quociente, será o resultado do problema, tá? Então, bastante atenção nessa divisão. A terceira questão trata-se de uma reta numérica. Então, a reta numérica diz assim, ó: representamos os números naturais em uma semirreta, mas a figura não mostra o ponto de origem. Os pontos destacados estão igualmente espaçados, então esses espaços aqui correspondem à mesma medida. Se for 10, é de 10 em 10, se for 100, é de 100 em 100. Os pontos, informe quais são os números correspondentes aos pontos A, B e C. Qual o valor do ponto A, do ponto B, do ponto C. Então, a gente vai fazendo testes, testando números aqui. Por exemplo, se eu disser que esse espaçamento é de 100 em 100, 1.200, 1.300, o próximo teria que ser 1.400, já não dá certo. Se eu fizer de 200 em 200, 1.200, mais 200, 1.400, mais 200, 1.600, ó, deu certo. Então, esse espaçamento aqui é a cada 200 unidades. E eu vou fazendo aqui esse cálculo aqui, ó, colocando até o final, e tem que dar certinho 2.400. Quando eu dispor os valores aqui na reta, eu vou saber qual o valor do ponto A,
qual o valor do ponto B, qual o valor do ponto C. Essa é a questão